Obrigado, equipe de louvor. Carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus fiel e poderoso. Eu tenho certeza que não é preciso a gente falar nada a respeito de todas as coisas que estão acontecendo, porque percebemos, conhecemos a palavra, sabemos o que o Senhor tem falado através dos seus servos, da sua palavra, e eu vejo tudo isso como eu vou usar o seguinte termo, como uma grande convocação divina, para que haja um mover do Espírito de Deus na vida da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando igreja a nível mundial. Igreja que serve ao Senhor. E isso começa no nosso ser interior. É preciso entender isso. É preciso, pelo menos, aceitar isso por fé. O trabalhar de Deus é em cada pessoa, é em cada vida. Aí você diz, mas ele não trabalha como um todo? Claro que sim. Mas nós somos a igreja. Ter a nossa vida no altar significa ter a nossa vida disponível para o Senhor. Disponível em todos os aspectos. Mas principalmente dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu creio. Eu quero que o Senhor opere na minha vida. E eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque o agir de Deus não é o agir do homem. É o agir daquele que nos criou. Eu tenho dito aos irmãos, aquele que nos conhece, não apenas como Criador, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos dizer para o Senhor, falar para o Senhor que está cansado. Porque Ele, como homem, Jesus Cristo, o homem, Ele cansou. É preciso entender que estava aqui Jesus Cristo, o homem, deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, e teve fome, e teve sede, sentiu a ausência do amigo. Então, o que nós podemos perceber é que esse trabalhar divino é de uma forma tão real e tão completa, que não somos tomados de surpresa. Ele vem operando. E eu digo, irmãos, que durante todo esse tempo que tenho tido o privilégio de proclamar a palavra do Senhor, é que precisamos verdadeiramente entender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Mas pastor, isso às vezes dói. Eu sei que dói porque eu sou humano como você. Mas não existe nada melhor do que ficar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, a tua vontade. Ah, irmãos, eu tenho falado isso tanto. Se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha a minha situação. Olha como estou. Aceitando a vontade de Deus. Isso é algo que precisa estar conosco em todo o tempo. Efésios capítulo 5, apenas os versículos 15 a 17. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor.
Amém? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que todos nós queremos viver da melhor maneira possível. E nós estamos determinados a fazer com que a nossa vida não somente seja um desafio, algo desafiante, mas para que possamos vivê-la em paz e para que possamos conviver bem com todos aqueles que amamos. Então, a cada dia nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E podemos dizer também: por conta da tua ajuda, Senhor, estamos alegres. Irmãos, eu não trago aqui uma mensagem para resultar em bom ânimo, mas eu sou portador da mensagem do Pai eterno que exalta o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. O Messias que foi prometido lá no início dos tempos. E a gente vê durante todo o Antigo Testamento um trabalhar divino, onde há uma preparação para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. É de doer o coração, porque há pessoas que dizem que Jesus Cristo não é o Messias. Se somos cristãos, então nós aceitamos que Jesus Cristo é o Messias. Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados e iniquidades. A sua missão foi cumprida. E o seu sacrifício e ressurreição, igreja, tem concedido vida àqueles que creem. Terá Jesus Cristo como único Senhor, único suficiente Salvador. É algo que não é uma promessa somente para o futuro, mas é promessa da presença dele hoje, amanhã, depois, em nossa vida. E tê-lo presente em nosso ser como habitação do seu Santo Espírito, porque Deus é trino e uno. Então as bênçãos e promessas divinas para aqueles que estão em Cristo, podemos dizer que ultrapassam a vida material, a vida física. E nós não temos um Deus que simplesmente diz: eu criei você, eu estou dando todas as condições para você viver, agora se vira. Não. Ele habita em nós. Então, se Ele habita em nós, verdadeiramente habita em todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, é o que a palavra nos diz. E quando nós falamos nisso, é preciso ratificar o compromisso que nós temos como igreja de Cristo, que é proclamar a sua palavra. Esse proclamar significa proclamar a tempo e fora de tempo. Ficar muito atento, porque nem tudo que parece que vem do Senhor, vem do Senhor. É por isso que a gente precisa pedir o discernimento. Não é o discernimento lógico, discernimento que vem do Espírito. Igreja amada do Senhor, impérios passam, reis passam, governantes passam, ditadores passam, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A mensagem divina é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias capítulo 23, versículo 29, nova tradução na linguagem de hoje. Então as circunstâncias adversas não nos farão desistir de Deus. As previsões terríveis não nos farão desistir de servir a Cristo. E a gente percebe que o mundo a cada vez mais
eu posso dizer assim, que nos chama, ou tenta nos atrair, trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Aí tem aquela frase que muitos usam, né? Tem nada a ver. Aí eu digo, tem tudo a ver. Oh Deus amado. Agora essa tentativa é fazer com que venhamos a desistir de servir a Cristo. Venhamos a desviar o nosso olhar do nosso Redentor. E o texto de Isaías, no capítulo 44, versículo 8, ele nos traz a lembrança de que somente há um Deus, que esse Deus é Deus de todo poder. Então ele diz assim: não vos assusteis, nem temais, por acaso não vos declarei há muito tempo, não vos anunciei, sois as minhas testemunhas, por acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Então a presença divina faz toda a diferença em nossa vida, e essa presença é real, e nós precisamos a gente não pode nunca esquecer que o poder, a graça, o amor, a misericórdia e a justiça de Deus são absolutos. Não existe nada de Deus que seja mais ou menos. E nós precisamos estar bem atentos, porque, olha, irmãos, Deus não é igreja, nem igreja é Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, nós não temos todas as respostas, mas somente aquelas que o Senhor nos faz conhecer. E uma coisa extraordinária que sempre fazemos e que precisamos estar lembrados disso e passar para as demais pessoas, é que aquilo que nós não entendemos, não conseguimos ter uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Você pode pedir para ele desenhar, que ele desenha. Aleluia, glória a Deus. Mas tem coisas que o Senhor não vai dizer nada. Não é que ele não esteja ouvindo, não, porque não passa nada desapercebido do Senhor. Então, quando nós pensamos isso, como servos do Senhor, como ovelhas do Senhor, devemos sentir não somente paz, mas a tranquilidade de que a presença dEle em nossa vida é garantia de consolo, conforto, em todos os momentos, igreja. Em todos os momentos. Agora, irmãos, não nos esqueçamos que o Senhor conhece toda a história que já passou, a história que está passando e a história que há de vir. Também nunca nos esqueçamos que todas as suas promessas serão cumpridas. Seus olhos tudo veem, seus ouvidos tudo escutam. E todos os objetivos, preste atenção nisso, todos os objetivos do Pai Eterno é para o nosso bem. Às vezes nós não sabemos porque determinadas coisas acontecem. Mas Senhor, se acontecer logo comigo não, todos somos iguais diante do Senhor. Ele não trata um filho de uma maneira e outro filho de outra, não. Para o Senhor não há diferença. Pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser diácono, professor, pode ser mesmo, não importa. A justiça que vem é a mesma. E Deus trata. Aí você diz assim, mas o tratar de Deus dói? Dói. Mas dói muito menos do que o tratar do homem. Por quê? Porque o homem não tem o amor que Deus tem. O homem não valoriza o seu semelhante como deveria valorizar. Então, a determinação divina é que estejamos vivendo e vivendo bem. E viver bem não significa estar se alegrando com as adversidades, com as dificuldades, não. Viver bem é ter a certeza absoluta de que todas as coisas aqui hão de passar.
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Aí quando a gente fala em viver por fé, eu lembro logo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde ele diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. É a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Eita Jesus! Então a fé viva e verdadeira nós encontramos somente em Deus. E aí nós temos que estar sempre lembrados que a fidelidade do Senhor é para sempre. Aí lembra do texto que diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele não vai ser infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Agora, meu irmão, minha irmã, a vida cristã não é uma ilusão, mas realidade. E sei que podemos comprovar isso em nossa vida. Cada um de nós em Cristo experimenta a maravilha de poder viver uma nova vida. E quando nós estamos com o olhar fixo em Cristo, não esqueça, ninguém é melhor do que o outro. Ninguém pode mais do que o outro. Mas existe sim que um busca a santificação mais do que o outro. Porque a santificação, a busca de santificação é algo pessoal. Então, meus amados irmãos, essa nova maneira de viver, ela não somente muda os conceitos, não somente muda as palavras, as atitudes, mas as determinações, os projetos, os planos. E sempre que fazemos os nossos planos, nossos projetos, e todos nós fazemos isso, precisamos lembrar, Senhor, em nome de Jesus, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade, Senhor. Apresentamos diante dEle, apresentamos as nossas necessidades, mas, amados irmãos, a decisão é dEle, não é nossa. Aí, irmãos, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por todos nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo amou, como Cristo, que também nos amou e se entregou por todos nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. O nosso guia espiritual precisa ser Cristo. Ele é o exemplo perfeito. É o exemplo perfeito e absoluto. Agora, andar em amor tem um significado de uma ação habitual. Não é? Andar em amor não significa uma ação aqui e outra aqui, não. É uma ação habitual. O que é habitual? Aquilo que já se tornou comum. Aquilo que se torna real na nossa vida. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. Ô Jesus! Aí para amar, precisa aprender, sabe a quê? A perdoar. Como é que pode amar se não perdoa? Como é que diz perdoa se não pode nem ouvir a voz, nem ouvir falar? Não dá para entender, irmãos. Não dá para entender. Antes de passar pela verdadeira experiência do novo nascimento, claro, você guardava tudo. Aquele cara pisou no meu pé, aquele cara me empurrou. Primeira oportunidade, vou fazer a mesma coisa com ele. Mas em Cristo é diferente. Em Cristo é diferente. A gente pode até ter uma reação
bruta. Em determinados momentos você se assustou, reagiu, mas no momento que você cai em si, a coisa vai ser diferente. Agora, isso não significa que você vai deixar o cara entrar na sua casa, arrebentar com tudo, acabar com a sua família. Não, não, não. De jeito nenhum. Primeiro a gente clama, a gente ora ao Senhor. E segundo, a gente fica preparado. Como? Fecha as portas, fecha as janelas. Louva e exalta ao Senhor. Porque é o Senhor mesmo, só Ele. Quem somos nós? Então, irmãos, o amor ele possui duas características distintas: perdão e sacrifício. Eita Deus! Vou fazer um negócio, você pensa aí caladinho, como sempre. Você precisa perdoar a quem? Não é para falar para mim. É aí, no seu coração. A quem você precisa perdoar? Faz o seguinte, pensa no nome. Ah, pastor, não dá nem para pensar. Não dá nem para falar o nome. Você vai falar aí baixinho, só para você mesmo. E para o inimigo ouvir que você está declarando perdão. E declarar perdão não é questão de sentimento, é uma questão de obediência ao Senhor. Mas pedir perdão, pastor, para determinadas pessoas é um verdadeiro sacrifício. E aí? E aí? Jesus morreu na cruz para quê? Eu não estou dizendo que a gente vai perdoar e vai conviver com a pessoa, não. Mas eu estou dizendo que existe perdão, é você dizer, não, eu perdoo, eu não quero viver próximo, mas eu perdoo, e mais, oro e abençoo, porque a Bíblia diz que é para orar pelos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Eita Deus! Dá para você esse negócio? Dá, porque você está em Cristo. O homem natural, ele não faz isso não, rapaz. Você acha que o homem natural vai fazer isso? Esses caras são um bando de doido, rapaz. Abençoar aos inimigos, amar, orar, abençoar aqueles que perseguem. Eita Jesus da glória! Aí nós chegamos à seguinte conclusão: ora, é tão real a presença do Senhor que nós conseguimos fazer, não por nossa própria força, mas porque a força do Senhor que age no nosso ser, nos convence de uma maneira tal, que declaramos: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu quero verdadeiramente viver conforme os teus princípios. Glória a Deus. É isso. Então eu posso dizer que para o cara ser cristão, quando estou falando cristão, ser nova criatura, tem que ser homem de verdade e mulher de verdade. Vamos lá, glórias ao nome de Jesus. Perdão e sacrifício. Aí o Senhor, ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, diz assim: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Eita Deus! Jesus amado, eita Jesus, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Ô gente, isso não pode só ser de boca, gente. Então podemos dizer que é um exercício que fazemos todos os dias. Pastor, e nós temos inimigos? Temos. Nós não fazemos inimigos, mas temos inimigos. E o que é que fazemos? Eu acabei de dizer: orar, abençoando. Viu, gente? É orar. Vou colocar nas mãos do Senhor. Não, abençoa, Senhor. Né? Levou lá um trancão na rua. Deus te abençoe. Não, Deus te abençoe mesmo. Amém? Se realmente nós queremos viver em comunhão com Deus, então nós precisamos ter fé, determinação, perseverança e disposição. Então a presença do Espírito Santo em nossa vida nos faz entender a necessidade de estarmos em comunhão com Deus
e com o próximo. Ah, pastor, eu estou em comunhão com Deus, mas com o próximo não. Então não está em comunhão com Deus, porque para estar em comunhão com Deus, tem que estar em comunhão com Deus e com o próximo. A Bíblia está dizendo isso, gente, sou eu não. Sou eu que estou inventando, não, A gente não está falando que Jesus está voltando. A gente não está falando que há um mover a nível mundial do Espírito de Deus na igreja. Mas no Brasil não tem perseguição, não tem? Está por fora, e nós repreendemos em nome de Jesus. Se a gente está falando isso, se a gente está declarando, então, se nós estamos declarando, isso não pode ser palavras que são perdidas, que são proferidas, simplesmente entram e saem, saiu da porta, já esqueceu, às vezes nem saiu da porta já, que dentro já esqueceu. O Evangelho de Jesus Cristo é diferente, ele tem que impactar, ele tem que confrontar. Ele tem que confrontar porque vem de encontro aquilo que nós vivemos, a maneira como vivemos e como achamos que é o melhor a ser vivido. O Evangelho de Jesus Cristo, ele causa um impacto porque a pessoa tem que sair daquela cadeira confortável e senta num banquinho de madeira. Ô, meu irmão, aquele banquinho de madeira miudinho. Você senta, você se baixa assim, mas é tão bom quando você encontra, né, um lugar para sentar quando está cansado. Agora, a escolha é pessoal. Meu compromisso com o Senhor é de falar, mas para falar é para viver. Eita Deus, aleluia. Então a presença do Espírito Santo, nos faz entender a necessidade de estarmos em comunhão com Deus, com o próximo. E isso abrange o nosso viver em termos espirituais, emocionais e práticos. Eu, se estou em comunhão com Deus, então procuro seguir os seus ensinamentos. E como discípulos de Cristo, nós somos ensinados, somos estimulados a estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar aqui, no centro da vontade de Deus. Então, para isso, é preciso entregar a vida da gente, todos os dias. Ah, pastor, então toda manhã eu entrego. Não, é toda manhã, durante a manhã, todo meio-dia, durante o meio-dia, toda a tarde, durante a tarde, toda a noite, durante a noite, em todo o tempo. Tem que ficar conectado direto. Conectado direto. E não é como aquelas coisinhas que a gente, carrega lá e chega depois, não precisa nem de fio nenhum, não. Tem que ser conectado, vai com fio mesmo. É mais seguro, aleluia, aleluia, glória a Deus. Entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias. Então nós estamos vivendo um novo tempo. E isso nos afeta diretamente, alterando procedimentos e atentando mais para a necessidade de estarmos em comunhão com Deus. Olha o negócio aí acontecendo. Não é medo. Não, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, de poder para proclamar a sua palavra. O que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Poder para quê? Para pregar a palavra, testemunhar do Senhor em todo o tempo. E você é crente? Sou crente, sim. Não, eu sou cristão, eu sou crente, sim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, o versículo 17 do nosso texto básico diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Entender não é conhecer. Eu entendo que a vontade de Deus é boa, mas eu não conheço a vontade dele no sentido do que ele está fazendo, do que ele vai fazer amanhã. Eu entendo que ele faz, que ele está agindo, que ele age, que ele é fiel, que ele é justo, ele é poderoso. Então, o Senhor nos ensina que devemos pedir a Ele sabedoria para a nossa vida em geral, principalmente para
entender e discernir a sua palavra. Glória a Deus. Discernir a sua vontade para a nossa vida. E eu encerro dizendo que eu acho a coisa simples, eu acho objetiva, por conta da presença do Espírito de Deus. Você sabe que tem pessoas que têm dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão, mas aí a gente vai usando aquelas palavrinhas que são importantes: com licença, obrigado, desculpe. Agora, ruim é quando a gente erra, a gente percebe que errou, e o Senhor diz: volta lá e pede perdão. Eita Deus, o que é que tem, o que é que vai entrar aí? A obediência, a dependência, a humildade e o reconhecimento de que Deus não desampara. Ele está operando, Ele está agindo na vida da gente. Aí quando a gente vai, pede perdão e volta, a gente não sente os pés, parece que a gente está flutuando. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dizendo assim: é assim que eu quero que você viva. Eu quero curar você, eu quero trabalhar na sua vida. E o trabalhar na vida da pessoa envolve isso. Isso abrange o nosso viver em termos espirituais, emocionais e práticos. Agora, irmãos, eu estou convencido de que é tempo para despertar, rever as nossas decisões, rever os nossos projetos, fazer uma geral, dizendo: Senhor, eu quero o melhor, e eu sei que o Senhor deseja o melhor. Então, Senhor, fala comigo. Olha, Senhor, eu não estou entendendo nada. Faça o seguinte: desenhe para mim, por favor. Ele vai mandar alguém que desenha para você. Não é legal quando alguém chega para você e fala alguma coisa que você estava pedindo, você estava esperando, você está apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor. Aí chega a pessoa que não sabe de coisíssima nenhuma e diz: ó, Deus mandou eu vir aqui. Aí a pessoa chegou e disse: olha, eu chego, estou tremendo, pastor. Eu digo: não trema não, fique sentado aí. Agora, diga aí. Aí o Senhor começa a falar e você vai ficando quieto ali olhando, dizendo: Senhor. Aí o Senhor disse para você: você não pediu para desenhar? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor vai continuar nos abençoando, que Ele vai continuar trabalhando na nossa vida, e que nós continuaremos não somente permitindo, mas aceitando a tudo aquilo que Ele tem para fazer em nosso viver. Somente assim o vazio existencial é preenchido. Aí você não vai chegar e dizer assim: puxa vida, esse cara vai terminar de falar quando? O pessoal fica muito tempo louvando, celebrando. Não tem problema, é só sair, ou então é só sentar. Mas esse eu quero receber. Amém? Fiquemos todos de pé aqui pelo louvor.